pessoal, vamos a mais uma aula e o assunto de hoje é renascimento comercial e urbano, Baixa Idade Média. Vamos falar sobre as transformações que ocorreram na Europa entre os séculos XI e XIII. E antes de falar desse período, vamos voltar aqui à Europa. Esse é um mapa do século IX. Nesse período predominava, e a gente já viu aqui antes, neste continente, um sistema social, econômico e político que convencionou se chamar de feudalismo, que tinha entre suas características a ruralização, a maioria das pessoas residiam no campo, a descentralização política, quer dizer, os reis eram fracos e os senhores feudais governavam os seus feudos como lhe conviesse. As relações de trabalho predominante era a servidão, nem assalariada, nem escravidão. A Igreja Católica tinha muito poder nesse período, ela promovia certa unidade cultural através da religião e ausência de comércio. Nesse período o comércio praticamente deixou de existir, não sumiu totalmente, mas enfraqueceu consideravelmente e, consequentemente, as cidades perderam importância, como já dissemos, a maioria das pessoas nesse período residiu na zona rural. Só que aí isso vai ser desta forma até o século X, e a partir do século XI a Europa vai passar por algumas transformações que vão imprimir certo desenvolvimento ao continente. E nós vamos falar sobre elas. Observe que esse período, do século XI ao século XIII, coincide com o período das cruzadas, assunto que nós já estudamos aqui. Pois é, só relembrando, deixa eu ligar aqui a canetinha, as cruzadas foram expedições religiosas e militares convocadas pelo Papa, que convocou senhores feudais e reis de diversas regiões da Europa, cada um trazendo seus exércitos, e a intenção era cruzar o mar Mediterrâneo em direção ao norte da África, ao Oriente Médio. A ideia era recuperar, tomar Jerusalém, tomar a Terra Santa, que naquele momento era ocupada pelos muçulmanos. Bom, houveram várias dessas expedições, ocorreram entre o século XI e o século XIII, e se não obtiveram êxito no objetivo principal, que era o de tomar Jerusalém, houveram várias outras conquistas. Por exemplo, uma das consequências das cruzadas é a contribuição que ela dá para o reaquecimento da atividade mercantil. Esse período do século XI e XIII é marcado, sobretudo, pelo renascimento do comércio e pelo ressurgimento das cidades, que é o tema, aliás, dessa aula. E para o reaquecimento do comércio, alguns fatores vão contribuir, entre eles, como já disse aqui, as cruzadas, porque os árabes, os muçulmanos, eram grandes mercadores, estavam em constante contato com o Extremo Oriente, e os europeus, ao fazer esse contato com os árabes, vão acabar reativando as rotas comerciais do mar Mediterrâneo. Outro fator que vai favorecer a atividade mercantil vai ser o desenvolvimento agrícola. Neste período, a agricultura vai passar por transformações significativas. Novas ferramentas vão ser desenvolvidas, novas técnicas do cultivo da terra vão ser também desenvolvidas. Isso vai fazer com que aumente a produção de gêneros agrícolas, que favorece tanto o aumento da população como a atividade mercantil, que vai comercializar esses produtos. Então, cruzadas, aumento da produção agrícola e coincidindo com um período de paz, já que depois da queda do Império Carolígio, a Europa experimentou uma segunda onda de invasões bárbaras. Essas invasões haviam cessado nesse período aí, do século XI ao século XIII, era um período de relativa paz, o que favorece a atividade mercantil. Então eu vou trazer aqui um outro mapa. Veja, esse mapa é o mapa que mostra as principais áreas e rotas comerciais do período, século XI ao século XIII. Você vê aí, no quadrinho do lado, aí, você vê que os genoveses, os venezianos, os alemães estavam entre os principais povos mercadores desse período. Você vê aqui que as rotas do mar Mediterrâneo vão ser restabelecidas, diversas rotas vão se estabelecer também por terra. Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Ok. Então, observe esses pontos aqui. Nesses pontos, geralmente pontos de cruzamentos dessas rotas, pontos estratégicos por sua localização geográfica, vão acabar... aí eram estabelecidas feiras comerciais. Essas feiras que no princípio duravam uma semana, um mês, depois se tornaram permanentes. Por exemplo, a região aqui de Flandres tinha uma das maiores feiras, era uma das principais áreas comerciais
do continente europeu neste período. Então essas feiras acabam se tornando permanentes e em torno dela, ou elas aconteciam em pequenas cidades que vão se tornar muito grandes através dessas feiras, ou elas próprias, essas feiras, vão dar origem a muitas dessas cidades que vão ressurgir, vão renascer neste período no continente europeu. Bom, através dessas feiras, cidades como Gênova, Veneza ou Frankfurt vão se tornar estratégicas e vão crescer e se tornar muito poderosas através da atividade mercantil. Bom, muitas dessas cidades, as que vão surgir com o reaquecimento do comércio, surgem dentro, obviamente, de feudos. E, no princípio, acabam tendo que pagar tributos, impostos aos senhores que permitiram que essas feiras acontecessem, feiras que posteriormente vão virar cidades. Essas cidadelas que surgem em torno dessas feiras vão se tornar muito poderosas economicamente e para se protegerem, muitas delas vão construir no seu entorno muros como esses que vocês estão vendo nesta ilustração e esta aqui, né, que existe até hoje. Bom, qual era a intenção desses muros? Muitas dessas cidades eram rivais entre si. Para proteger os seus moradores, proteger a sua produção, erguia-se esses muros que eram conhecidos como burgos. Então, burgo era o nome dado a esses muros construídos ao redor dessas cidades, que basicamente era uma cidade de mercadores e artesãos. Bom, logo o termo burgo deixou de designar apenas um muro para designar a própria cidade, a própria aldeia. Então, o que são os burgos? Quando você ouvir esse termo, agora você sabe que é um termo que se refere, que denomina as cidades que ressurgiram a partir da atividade mercantil e artesanal entre os séculos XI e o século XIII, na Baixa Idade Média. Bom, aqui é um burgo, aqui é outro burgo. Quem mora num burgo é um burguês. E isso você aprendeu de onde é que vem o termo burguês, que hoje é associado meio que para definir uma pessoa rica, classe média alta, né? Alguém da elite econômica e tal. Mas, na verdade, burguês, quando o termo surgiu, era todo aquele que habitava uma cidadela como essa. Então, podia ser o artesão, o ferreiro, o médico, o rico comerciante, todos eram burgueses porque habitavam um burgo. Os burgueses, então, dentro do burgo, vai surgir, a partir da atividade mercantil, uma nova classe social. Essa nova classe social era a burguesia. Vejam, lembre-se, no feudalismo, durante a Alta Idade Média, tinha 3 classes sociais básicas na Europa: clero, nobreza e servos. Nesse período, na Baixa Idade Média, com o reaquecimento do comércio e o ressurgimento da cidade, vai surgir uma 4ª classe social, que era a burguesia e que existe até hoje. Esse é o assunto da nossa próxima aula, certo? O surgimento da burguesia dentro dessas cidades renascentes. Então, antes de encerrar esse momento aqui, nós vamos fazer uma breve síntese, né, do que nós falamos rapidamente sobre esse período. Bom, vejam, entre os séculos XII e XIV, a economia medieval vivenciou uma época de desenvolvimento e ascensão mediante, vamos lá, desenvolvimento agrícola. Nós vimos que novas técnicas de agricultura e do cultivo da terra, novas ferramentas vão aumentar a produção, vão produzir mais gêneros alimentícios. E isso vai ampliar a oferta de gêneros alimentícios, né? O que favorece, entre outras coisas, ao reaquecimento das atividades comerciais. Essa atividade, geralmente o comércio é desenvolvido aonde? Nas cidades. Então, o reaquecimento do comércio favorece o ressurgimento das cidades. Com essa opção, antes você morava no campo, era um servo, não tinha muito o que fazer. Agora, com o surgimento das cidades e a possibilidade, uma nova possibilidade de ganhar a vida com o artesanato ou com a atividade mercantil, faz com que muitas pessoas migrem para as cidades, muitos servos, inclusive, migrem para as cidades. Muitos senhores, buscando se adaptar a isso, vão transformar alguns desses servos, vão conceder a esses servos terras na forma de arrendamento, por exemplo. Isso significa o afrouxamento das relações servis em algumas regiões. Quer dizer, algumas pessoas deixam de ser servos, vão se tornar artesãos, vão se tornar comerciantes, vão se tornar rendeiros, né? Arrendam uma parte da terra aonde produzem. Outro elemento também é a monetarização da economia neste período, a circulação de dinheiro. No auge do feudalismo, o dinheiro praticamente inexistia.
né? E aí você vai ter, com a volta da atividade mercantil, a monetarização da economia, as transações sendo executadas com o uso do dinheiro. E o surgimento e consolidação de uma classe social nova. Quem? A burguesia, né? Que era essa classe que surge da atividade, do reaquecimento da atividade mercantil. É uma classe que vive basicamente da atividade comercial, da atividade banqueira, né, da atividade financeira e do artesanato. Esse é o assunto da nossa próxima aula. Espero que tenha contribuído. Até a próxima.